Iniciando a aula aqui, falando um pouquinho sobre traumatismo e hipertensão ocular, as principais formas de trauma ocular são o mecânico, o físico e o químico, sendo que do mecânico, o não penetrante, podendo ser ele o contuso ou concussão, o penetrante, podendo ser com ou sem retenção de corpo estranho, e o perfurante. Em relação ao traumatismo contuso, caracteriza-se por um impacto brusco na face anterior aí do olho, mas sem força suficiente para penetrá-lo. Isso vai gerar um comprometimento das estruturas internas do olho, como a gente vai ver mais à frente, e podendo até em casos mais graves, gerar rotura do globo ocular, que vai gerar aí a hipotonia. Então, esse trauma inicial, ele gera uma diminuição do comprimento axial do olho, com aumento do comprimento equatorial. Essa força vai gerando lesões, principalmente no segmento anterior aqui do olho. Ao encontrar a resistência posterior aqui na órbita, essa força retorna em direção ao vítreo e em direção aqui ao diafragma irido-cristaliniano. As principais lesões encontradas nesses casos são a diálise retiniana, o retrocesso do ciclo amerular, a ruptura dos ligamentos anulares, luxação ou subluxação do cristalino, iridodiálise, ciclodiálise, ruptura da cápsula do cristalino e até edema macular. A clínica desses casos, como eu falei anteriormente, o principal segmento afetado vai ser o segmento anterior. Alguns desses pacientes podem cursar sem alterações clínicas após o trauma. Outros vão ter aí baixa acuidade visual, hiperemia de conjuntiva, quemose, laceração e até mesmo hemorragia. Fotofobia, dor ocular, hematoma, equimoses palpebrais. Ulcerações e edema corneano, irite, catarata, luxação do cristalino e trauma corioretiniano. Uma das principais formas de apresentação clínica desses pacientes é o ifema, como já dito até na aula anterior pela Vanessa, como visto nessa figura aqui à esquerda. Isso aqui é uma imagem de gonioscopia. Nessa imagem não está muito boa, mas a gente pode ver aqui pequenos grupos de pigmentos na malha trabecular aqui. É um sinal tardio que nos indica que possa ter tido um trauma mesmo aí no olho desse paciente. Aqui é uma figura esquemática, falando aqui de alguns tipos de lesões encontradas nesses pacientes. Aqui a gente pode ver um recesso angular, em B, uma ciclodiálise, em C, um recesso, uma iridodiálise, e em D aqui uma lesão da malha, uma lesão trabecular. O recesso angular é uma das principais formas de lesão encontrada nesses pacientes. Como a gente pode ver aqui, ocorre um espessamento irregular dessa faixa ciliar, e a prevalência do recesso angular em pacientes que vão cursar com ifema traumático vai ser em torno aí de 60% a 90%. Isso aqui é uma iridodiálise, permitindo que a gente vê os processos ciliares de forma bem fácil aqui pela abertura da íris. O mecanismo de glaucoma nesses casos, no período imediato após o trauma, inicialmente pode haver uma redução da pio, que pode ocorrer pela diminuição da produção aquosa, o aumento do outflow, que é o escoamento aí do humor aquoso. Pode ocorrer também uma elevação da pio. Essa elevação geralmente é transitória, podendo durar semanas, até mesmo na ausência de outros danos oculares, e que pode ter como causa irite traumático, ifema ou luxação do cristalino. Na fase mais tardia após o trauma,
Pode ocorrer um aumento dessa pílula também transitória, na maioria dos casos, sendo que de 4 a 9% dos pacientes com recesso angular maior que 180 graus vão cursar com glaucoma crônico. E o mecanismo desse glaucoma aí é o seguinte, esse trauma inicial na rede trabecular vão gerar mudanças proliferativas e degenerativas na rede trabecular, gerando assim que vão gerar assim uma obstrução do escoamento do humor aquoso. Outros fatores adicionais causadores aí do glaucoma pode ser uma extensão de uma camada endotelial com a membrana de DCM sobre o ângulo. Pode ocorrer também aí, pode ser que esse paciente também já tinha uma predisposição na redução da drenagem aquosa, como a gente pode ver em alguns casos, oscilações pressóricas no olho contralateral do paciente que teve o trauma, e sabe-se também que pacientes idosos cursam com mais facilidade, cursam com maior frequência com glaucoma crônico após o trauma contuso. O tratamento desses casos, no período imediato após a contusão, deve-se optar por fármacos que reduzem a produção do humor aquoso, como, por exemplo, inibidores da anidrase carbônica, beta-bloqueadores, alfa-agonistas. Em caso de elevação crônica da PIL, também deve-se fazer a terapia medicamentosa. Pode-se optar também por trabeculoplastias a laser e cirurgias filtrantes. E sempre lembrar que, em casos de desordens concomitantes, como por exemplo inflamações, ifemas e luxação do cristalino, devem ser controladas. No caso de feridas penetrantes, elas podem resultar de uma contusão abrupta, lacerações agudas ou por projéteis. Inicialmente, essa PIL, por causa da ferida aberta, ela vai estar reduzida, ou até mesmo por causa de uma iridociclite associada. Após o fechamento da lesão corneana ou escleral, ocorrem aí modificações teciduais intraoculares que podem levar aí ao glaucoma. A incidência do glaucoma nesses casos é em torno de 2,67%. O glaucoma vai estar presente em 2,67% dos pacientes após 6 meses. Fatores associados também, pacientes com idade avançada, como dito anteriormente, luxação do cristalino, uma baixa acuidade visual e inflamação intraocular. O mecanismo de glaucoma nesses casos pode ser por ruptura de tecido, que no período imediato após a lesão, por inflamação, ifema, o fechamento angular por um cristalino intumescente ou roto, vão gerar o aumento dessa PIL. E nos mecanismos crônicos de glaucoma, pode surgir uma membrana cíclica, que vai surgir do epitélio não pigmentado ciliar, formando aderências aí com o cristalino, com a íris, que podem gerar aí o fechamento angular. Pode ser também por sinéquias anteriores periféricas. Esse mecanismo relacionado aí à retenção de corpo estranho intraocular pode gerar também uma ruptura tecidual e gerar um glaucoma, como descrito anteriormente. E a retenção prolongada também de certos corpos metálicos podem gerar alterações teciduais tardias, como por exemplo depósito de ferro e cobre, que podem gerar alterações estruturais em todos os tecidos oculares, podendo gerar aí o glaucoma. Então, o tratamento nesses casos, o controle inicial, o tratamento inicial da lesão é primordial para minimizar aí o desenvolvimento da obstrução crônica da drenagem do humor aquoso. Para que isso tenha sucesso, deve-se fazer a remoção das partes de tecido veial quando encarcerado, aspiração do cristalino se roto ou edemaciado, pode-se fazer vitrectomia anterior, a remoção do corpo estranho, o fechamento cuidadoso do ferimento e a restauração o quanto antes da câmara anterior. Para controle da PIL,
Pode-se fazer a terapia antiglaucomatosa, priorizando aí fármacos que reduzem a produção do humor aquoso. Quando esse controle com a terapia antiglaucomatosa não se obtém êxito, pode optar aí pela intervenção cirúrgica, com a trabeculoplastia laser, na ausência aí de sinéquias anteriores, e a cirurgia filtrante. Em casos de queimaduras químicas, essas podem ser por álcalis e ácidos. O mecanismo do glaucoma nesses casos vai ser uma retração da córnea esclera, com aumento também do fluxo sanguíneo uveal e pela ação das prostaglandinas. O tratamento desses casos aí pode ser feito com corticosteroides tópicos, minimizando aí a inflamação inicial, e com agentes antiglaucomatosos, evitando aí mióticos e prostaglandinas. Então, inicialmente aí ocorre um aumento rápido inicial da PIO, que pode ter seu retorno ao normal ou subnormal posteriormente, e seguido aí por uma elevação mais lenta e constante da tensão ocular.